antigamente, o pré-conceito, ele partia de mim. Eu sou gay, sou assumido, nunca tive problema quanto a isso. O que as pessoas iriam achar? Eu cheguei no lugar e, cara, eu fui muito bem acolhido, sabe? Muito bem acolhido pela galera que tava ali, sabe? Pelos aqueles corredores. Aquilo ali era uma coisa legal. E eu percebi que tem muitas pessoas que elas não conseguem, por questão da nossa sociedade, estar praticando algum esporte, nem esporte de trilha em si. Eu digo qualquer esporte, que a gente vê muito isso. Que era isso que eu queria estar incluso em todos os lugares, não só naquele lugar de trilha. Eu queria estar incluso, cara, na esquina, no restaurante, em qualquer lugar. Rápido, rápido, rápido. Hoje a gente vai viajar com a atleta e pessoa muito foda. Muito foda, tem que falar assim, gente. É André Luiz Siegli. Siegli é uma atleta do sul do país, no Brasil. E a gente vai explorar várias coisas nesse bate-papo, como ele como um treinador, ele tem grande notícia como treinador, desenvolvimento dele como um treinador, uma atleta elite no Brasil, nas ultras, nas montanhas, e como uma pessoa também. A gente vai explorar muito o treinamento específico que ele faz para desenvolver tão rápido e coisas tipo inclusão e criando um espaço onde pessoas se sentem confortáveis de crescer em todo sentido. Gente, gostei demais desse bate-papo, tomara que você vai gostar também. Se você está gostando do outro lado, por favor, deixa um likezinho, pode seguir eu, Roger, no outro lado, na Insta, se quiser. No Spotify, por favor, deixar um likezinho, seguir o canal, manda para um amigo esse episódio se acha que esse episódio tinha impacto em você, se acha que seria uma coisa boa para seus amigos ouvir também, porque essa história de André é muito legal. Então, vamos viajar com Siegli? Vamos lá. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Estou aqui com um cara maravilhoso aqui, o Sigli, o André Luiz Sigli. Tudo bem, irmão? Tudo certo? Como é que tu tá? Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Pro pessoal que tá ouvindo aí. Cara, eu tô bom demais, tô animado. É um susto para mim pensar assim, nunca apareceu no outro lado. Eu falei contigo, né, quando a gente entrou em contato, que a gente tem contato em prova, né, mas quando a gente vai conversar sobre alguns assuntos, acaba sendo um pouquinho mais sério, assim, né, não sério, mas acaba saindo do nosso contexto de prova ali, do cara tá sujo, aquela função toda pós-prova ali, que a gente sentou na última agora para conversar. A gente fica um pouco nervoso, né, mais ansioso que prova, às vezes. Às vezes você tem tantas coisas que quer comunicar nesses momentos que a gente tem juntos, mas não dá, simplesmente não dá. E essa última prova, nossa, nós dois a gente chegou muito cansado, se eu posso falar. Para mim, né, eu posso falar, eu cheguei muito cansado, então, mas foi uma boa, cara. Eu estou muito animado. Explorar muitas coisas com você hoje. Você tem grande notícia da vida profissional, vida pessoal também. Eu quero explorar muitas coisas sobre seu treinamento, sua vida de trilha, vida de correr na rua também. Mas eu acho que muitas pessoas ouvindo conhecem Sigli, conhecem você. Mas eu quero dar um espaço para abrir aqui, para você falar, tipo, quem é o André? Quem é você? E que as coisas que você quer pessoas saber sobre você antes de começar aqui com o nosso bate-papo? Então, cara, o Siegler é um cara que batalha, né? Batalha desde cedo. Apesar de eu ter 35 anos, eu brinco que eu vivi muita coisa, assim, nesses 35 anos. Muitas coisas pessoais, de trabalho, e principalmente dentro do esporte, né? Da corrida de trilha, para ser mais específico, assim, né? Eu brinco que eu sou um advogado frustrado, formado, um publicitário atuante durante anos e agora um educador físico convicto, né? Então são três profissões aí que eu tenho e cada uma delas conseguiu montar, né, e construir que eu sou hoje, que eu estou construindo agora, né, daqui para frente. E, cara, o que o Segre quer daqui para frente é o contato, né? Eu brinco que eu sou muito de pessoas, né?
Quando teve ali, infelizmente, a gente teve a pandemia. Meu maior desespero da pandemia, acho que de grande parte da galera, né, foi o tu não ver pessoas, né? Eu sou muito de... Tu me conhece, né? Eu sou muito de falar, muito de ver gente, muito do movimento. E isso, para mim, cara, foi muito tenso. E aí, quando chegou a pandemia, eu percebi que realmente as pessoas são as coisas que importam pra gente, né? Então, o segue daqui para frente, 2020, né? Foi ali a pandemia, de lá para cá, estou conseguindo mudar muita coisa no meu dia a dia, assim. Então, nesse sentido, como você falou, você tem 35 anos, você acabou de comemorar seu aniversário, e você colocou na sua Insta, nos últimos anos e meses, aprendi mais que em quase minha vida toda. Uma revolução de amadurecimento e uma reconstrução pessoal. Explique para mim, que é isso? O que foi essa reconstrução? Cara, eu sou muito, de anos atrás, eu sou muito do prático, né? Até como treinador, depois a gente vai entrar no detalhe, eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou o famoso 880, ou tu faz ou tu não faz, né? Eu sou assim. E essa questão da experiência, do amadurecimento dos últimos tempos para cá foi justamente isso. Né? Eu aprendi algumas coisas observando outras pessoas, aprendi com alguns erros meus, né? E uma das palavras que eu tinha muito no meu vocabulário de uns anos para cá, e eu comecei a colocar ele daqui para frente. E no último ano eu usei ele de cara, dizer pra caralho, assim, muito. Pode falar nome? Você me esquece, pode, Pode né? falar, meu. No último ano eu usei muito, cara, que foi a palavra não, né? Não, essa é uma palavra bem forte, assim. E eu coloquei na minha cabeça que todo mundo tem as suas opiniões e o Ciegli, ele tem a dele. Mas para eu ter a minha opinião, eu preciso ouvir a opinião dos outros e falar assim, ok, para tua opinião, respeito a tua opinião, mas eu vou seguir por tal caminho. Eu vou seguir a minha trilha, né? Eu vou seguir o meu outro lado. Então, eu me amadureci muito, muito quanto a isso. E eu acredito que de uns 2 anos para cá, cara, hoje eu estou colhendo frutos desse meu não, sabe? Cara, você falou seguir sua própria trilha, sua trilha, mas você não foi uma corredor de trilha sempre. Isso é uma evolução que faz parte de você. Hoje em dia, se colocar nesse mundo de correr? Você é um corredor de rua, corredor de trilha, ou um hybrid? Eu sou um cara que gosto, na verdade, do desafio, né? Eu não tenho muito, como é que eu posso dizer? Eu gosto, né? Vamos dizer assim, sou 90% trilha, mas cara, o que me pega mesmo é alguém falar assim, ó, vamos tentar fazer? Tu acha que consegue? Será que dá? Que é aquela coisa de tu motivar e tu ter a tua própria inspiração. Então, eu tenho uma coisa bem clara comigo, né? E hoje eu tô assim, cara, tô correndo trilha, se alguém falasse pra mim, porra, vamos tentar fazer uns 10 quilômetros no asfalto forte, eu disse, vamos lá, vamos tentar. Né? E até o meu antigo treinador, que a gente tem bastante contato, que é o Rodrigo Tomazelli, a gente sempre brincou, né? Que como que eu consigo fazer um volume na semana de mais ou menos 130 por aí, com 5 mil de ganho, e nesse mesmo volume, ganho de semana, eu consigo fazer uma prova de 10K em 35 minutos. Então, isso é muito engraçado, porque eu digo para ele, né, a questão da motivação, né? Alguém me convida, eu vou lá e faço, e o desafio que vai me movimentando, assim. Mas seu background, tipo, você estudou educação física, né? E eu só quero perguntar por que, com idade de 18 anos, às vezes a gente não sabe por que a gente quer estudar alguma coisa. Por que você entrou nesse mundo de estudar isso? Qual parte desse assunto de educação física te pegou? Eu, antigamente, há muitos anos atrás, fiz direito, advoguei, fiz publicidade, trabalhei em agência. E quando eu comecei a entrar no mundo da corrida, né, correr assim, desenvolver um pouco mais, na verdade, né, buscar performance, eu entrei para a Companhia dos Cavalos, assessoria aqui do Rio Grande do Sul de Porto Alegre.
e entrei na Companhia dos Cavalos como aluno, normal, e segui, né, sendo aluno da companhia, tudo normal. E chegou uma altura do campeonato que eles criaram, né, eu fazia trilha, tudo mais, chegou um ponto que eles criaram a Cavalaria Trail dentro da Companhia dos Cavalos. E aí esse projeto começou a desandar, começou a montar, e o Jefferson Dias, da MXP, ele estava como treinador lá. E aí eu fui para a equipe, né, para compor esse time de trail, e a gente começou a desenvolver. E aí, como tudo na vida são amadurecimentos, né, o Jefferson saiu da Companhia dos Cavalos para montar sua própria assessoria, ali, seu treinamento, e ficou a Companhia dos Cavalos sem ninguém, né, responsável pela área, porque professores têm, né, mas ficou sem ninguém. E aí eu me ofereci para a Companhia dos Cavalos para levar os alunos na trilha, porque aqui de Porto Alegre, eu e mais uns 5, assim, a gente meio que se criou dentro das trilhas aqui em Porto Alegre, a gente conhece praticamente tudo, né, a maior parte de trilha aqui. Então eu sabia muita trilha e me prontifiquei para eles para levar o pessoal no final de semana. E comecei a levar. E nessa levada, cara, de levar a galera para trilha, eu comecei a falar para eles, desce melhor assim, só melhor assim, eu acho que é interessante descer assim, mas tenta intercalar isso aqui, essa subida, não precisa fazer essa subida tão constante, e comecei a fazer isso. E aí eles chegaram e passaram pro Tomazelli, pro diretor da companhia, falaram assim, cara, esse cara tem uma coisa diferente aí, tem que chamar esse cara pra cá. E aí eu nunca me esqueço, a gente tava num treino, numa cidade vizinha aqui, com a galera toda, a gente foi, e aí o Rodrigo chegou pra mim e falou assim, Segli, eu tenho uma proposta pra te fazer. E eu o quê? Era num sábado. Ele disse, segunda-feira eu quero que tu escolha qualquer faculdade e só me mande boleto. A partir de agora eu quero que tu seja meu professor aqui. Ele falou assim. E aí fiquei sem reação, já era algo que me interessava, né? E aí eu disse assim, cara, tu quer saber de uma coisa? Eu vou dar com os dois pés aí. E fui embora, cara. E aí a Companhia dos Cavalos, ela fez esse investimento, né, em mim, e a gente, cara, conquistou muitas coisas aí, gigante, e, cara, foi algo totalmente surreal, assim, foi uma transformação para mim, quanto profissional, como atleta, e para a Companhia dos Cavalos em questões de treinamento, de aprendizado, né, porque eu sempre falo que as trocas, o nome já diz, né, é troca, né, então tudo que tu consegue entregar, cara, para o universo, para as pessoas, e quando tu faz as coisas de bom coração, tu recebe aquilo, cara, a maior parte das vezes em dobro, né? E eu consegui fazer tudo isso, consegui entregar tudo isso de coração, um trabalho que eu humildemente, com perdão da palavra, posso falar que acredito que tenha sido excelente, excepcional, tanto para os meus alunos, quanto para a companhia, quanto para mim, quanto atleta. E, cara, caiu meio que sem querer, assim, de paraquedas o negócio. E eu falo que eu sou muito de abraçar as coisas, né? Eu abraço e vou para cima mesmo. E foi o que aconteceu. Eu abracei essa oportunidade e tamo aí, né, cara? Então, isso não foi uma escolha de 18 anos. Qual Não, idade você tinha? Isso foi esses últimos anos. foi nos últimos anos. Foi um pouquinho Foi. antes. Foi um pouquinho antes da pandemia ali. Foi ali por 2019 para 2020, mais ou menos, final do ano. Uau, então foi uma grande mudança da vida. Mas a pandemia, eu vou falar o seguinte, cara, eu, óbvio, isso foi uma grande coisa na vida de muitas pessoas, mas no mundo de trail, tem vários atletas que nunca voltou a ser o mesmo nível depois da pandemia, e tem outros que voltou a outro nível. E você deixou uma marcação no mundo de trail, no ultra, na trail, quando você voltou a primeira grande prova, o Mons. Você entregou uma prova incrível no 85. O que aconteceu para te preparar para entregar uma prova tão forte? E que foi a mudança para você durante a pandemia para chegar nesse nível? Então, eu tinha, igual eu te falei, de uns anos pra cá, eu mudei muitas coisas, muitos pensamentos, né? E na pandemia, teve uma época também, na pandemia, que o Hernani veio para Porto Alegre, ficou um ano aqui, se eu não me engano, e a gente trocou muita figurinha. Porra, cara, esse cara é assim, ó.
eu fico meio eufórico de falar nele, assim, porque é um cara que me abraçou com uma humildade, uma simplicidade, sabe? Porra, frequentou minha casa, a gente teve uma ligação muito grande. E o Hernani, cara, ele conseguiu entrar na minha cabeça e me mostrar que a gente consegue ser competitivo quando tem que ser competitivo, tu consegue não ser competitivo e tu consegue não fazer porra nenhuma quando tu não quer. Tu entendeu? Ele me mostrou isso. E eu tenho uma galera aqui em Porto Alegre que é, cara, galera de mais de 10 anos de contato. E quando entrou na pandemia, eu entrei numa bad fodida, assim, que na merda, porque eu queria ver gente, queria ver gente, queria ver gente. E a gente tem uma galera de fé, né? Os amigos, assim, de trilha, que foi quando eu entrei na trilha, foram uns caras que depois a gente pode entrar nesse assunto, né, da questão da inclusão e tal. Esses caras me abraçaram de uma maneira muito legal. E na questão da pandemia, cara, a gente saía muito cedo, cara, para treinar. A gente saía 4 horas da manhã. E a gente saía muito cedo. Era uma hora, a gente saía escondido, ia pra trilha pro meio do mato, fazia pro meio do mato e voltava para suas casas. Era assim, a gente se encontrava na trilha. Por exemplo, assim, vamos ir, falava pelo WhatsApp, combinava, e ó, no pedaço tal da trilha a gente se encontra. Então, cada um saía das suas casas e a gente se encontrava na trilha com aquele distanciamento, né, que a gente não sabia como que era, né, e a gente fazia cada um seu treino. E nessa função, os caras que não têm o alto rendimento, eles me mostraram, cara, nesse momento, que a corrida, ela vai além disso. Ela vai além do competitivo. Ela vai no interior da gente, de tu curtir ali, de tu só não calçar um tênis, porra, pra te ser competitivo. Pra te calçar o tênis porque tu tá afim de correr. E hoje, atualmente hoje, nessas mudanças que eu tive, hoje foi um dia que eu tava, cara, de trabalho até as tampas, e eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou botar o tênis, vou pegar a mochila, vou botar uma água e vou dar uma volta na trilha. Botei uma musiquinha e fui. Então, na pandemia, me deu um estalo disso. E com o Hernani aqui também. Então, consegui juntar muito isso. E o Hernani me abriu muito a cabeça para as questões competitivas. E eu vi que ali eu conseguiria extrair algo a mais do CL corredor. Porque até então eu tinha feito algumas provas, mas não eram provas fortes, né? Eu tinha um resultado muito bom, mas eu sabia que eu poderia mais. Poderia um pouquinho mais. Só me dedicar um pouquinho e tudo mais. E aí, cara, tava naquela função, vai, não vai. O Danilo, eu conheço ele da Monstro. O Danilo, eu conheço ele lá da Indomit, né? Porque, não para não enrolar muito, quando eu comecei, eu entrei no circuito de corrida de trilha numa prova da Indomit, na Indomit Costa Esmeralda, que não tem mais. Agora é blogueiro, né? Na minha época, não era nada. Eu tinha um blog, só escrevia e o meu blog chegou até Indomit meio que sem querer, assim. E eles me convidaram, eu escrevia, sempre escrevi, né? Gosto muito de escrever. Então, eu tinha um blog e eu, nas provas de asfalto, eu mandava mensagem para os organizadores, sempre fui cara de pau, né? Então, eu mandava mensagem para os organizadores e falava assim, cara, me dá uma inscrição para eu fazer um release da tua prova. Me dá uma inscrição. E os caras me davam lá, corri e fazia um release dessa prova. E um dia eu fiz uma prova que a gente tem aqui no litoral nosso, que é a TTT, Travessa Torres Tramandaí, 82 quilômetros. Cara, uma prova que o Filipinho já foi bicampeão, se não me engano. Cara, uma prova terrível, cara. É só na areia, é terrível, 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 terrível. E eu fiz essa prova, eu fiz 60 quilômetros de trás para frente, da chegada para a largada. E com a galera, tudo, cumprimentei a opção e montei um texto, montei um release e publiquei. Naquela época, era internet discada, era uma função, cara. E eu não acessei a internet durante 3 dias. E o meu telefone não parava de tocar. E eu não atendia, porque eu não sabia quem era, né? E era imprensa, era organizador de prova, me convidando para fazer. E foi assim que eu entrei dentro do mercado de trilha, porque daí a Indomit, o Gustavo, né, e o Danilo, né, o Gustavo lá da Pedra do Baú e o Danilo lá, entraram em contato comigo e me convidaram para conhecer a tal de trilha, que eu não sabia o que era. E aí eu fiz, cara, e foi embora. Então, de lá para cá, começou a despertar isso. E quando chegou na pandemia, foi o meu start total. E eu percebi que com essa conversa com esses meus amigos daqui, conversa com o próprio Hernani, eu vi e disse, cara, eu posso mais. E aí o Danilo mandou uma mensagem, disse, Segre, eu vou fazer uma prova vai ser difícil, os 85 quilômetros vão ser mais difícil do que os 100, em questão de descanso, de perna, falou um monte de coisa. Tu quer? E eu falei assim, cara, é interessante. E aí ele falou bem assim pra mim,
Assim, a probabilidade da galera abandonar é muito grande. Eu acho que, sei lá, que uns 70% completa. Será que tu consegue? Ah, meu amigo. Ele perguntou se eu conseguiria. Eu falei, sim, pode me colocar aí que eu vou fazer essa prova. E vou fazer e vou dar o meu melhor. E aí, cara, eu comecei. Aí fiz fiz um ciclo de treino bem legal, tudo. E apostei muito no que eu sou até hoje, consegui desenvolver mais ainda, né? Que é a questão das subidas, né? Eu subo bem. Então, naquela época ali, 2020, eu tava aprimorando isso. Porque eu sentia que eu conseguia ficar com esses treinos, aí eu percebi que eu ficava muito mais tempo em movimento, gostava disso, e comecei. E aí, na minha cabeça, eu fiz a leitura da prova, era a minha primeira prova de quilometragem grande, e eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu disse, cara, eu vou investir no que eu tô fazendo bem, que é subir bem. É isso que eu vou fazer. Na época eu não era rápido, não tinha muita noção de prova longa, né? Tinha feito acho que 1 ou 2 50 quilômetros só, e tudo prova de 20, 30 quilômetros, assim. E, cara, comecei a fazer o treino, fui treinando, chegou antes, aí descobri também que o Jefferson Dias ia fazer, daí fiquei mais cagado ainda, né? Porque, pô, o Jefferson é uma referência, conheci ele há anos, forte pra caramba. E eu disse, tá, vamos lá, né? Vamos tocar ficha. Cara, e quando eu cheguei na largada da prova, tava bem nervoso, assim, quando cheguei na largada da prova e olhei a galera que tava ali, eu disse, cara, caiu a casa, né? Vamos ver o que dá aqui. E, cara, eu joguei e literalmente, assim, eu saí igual eu fiz a Monza esse ano. Cara, eu saí com a cabeça, assim, de fazer a minha prova, né? Porque eu não tinha referência nenhuma. Para dizer que não, eu tinha a referência do Jefferson, que sabia como ele corria, né? De forte. Piscinini, Giliardi, tinha mais uns 3 lá, se eu não me engano. E eu disse, cara, referência a esses caras. Eu pensava assim, eu não posso correr na frente deles de jeito e maneira. Em nenhum momento eu posso correr na frente desses caras, de maneira alguma. Eu ficando um pouquinho. Exatamente, respeitar. Se eu estiver na frente deles, eu tô errado. Não tem como isso acontecer. Cara, e foi desenrolando a prova, fui desenrolando, eu fui ficando bem confortável. Quando chegou ali no quilômetro, quando desceu a escadaria, ali que é 12 quilômetros, né? 11, 12. Eu desci ali, aí o pessoal tava ali, o Koda também, e aí o Giliard e o Piscininho, cara, muito forte assim na frente saíram, né? Na primeira subida, os caras sumiram e eu não vi mais eles. E aí eu, indo no meu ritmo ali, eu tava entre os 5, embolado ali. E aí quando chegou naquela descida, o pessoal me avisou assim, segue, tá 3 minutos ou 2 minutos dos 3 primeiros. E eu disse, sério? Ele disse, sim. E aí, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, o primeiro e o segundo era o Piscininho e o Giliardi. O terceiro eu acho que era o Thales. Eu acho. Posso estar enganado, mas acho que era, se não me engano. Não lembro também. E eu disse assim, beleza, vou seguir. 3 minutos, cara, 3 minutos eu consigo, de repente, enxergar eles, né? Cara, e foi embora. Aí quando veio, eu passei pelo terceiro, fui indo, fui me sentindo mais confortável. Quando começou a fazer a primeira subida, ali eu já encontrei o Giliardi, aí a gente trocou meia dúzia de palavras, eu apertei um pouquinho e fui embora, cara. Quando chegou na primeira do Barão, tava subindo na primeira do Barão, tava lá, cara, chegando lá em cima, quando eu falei com o staff, ele mandou eu descer, ele falou assim pra mim, cara, o Piscininho tá aqui em cima, ele falou. Eu disse, quanto tempo? Ele, tempo? Eu disse, não, cara, acho que deve estar uns 50 metros. E eu disse assim, 50 metros? E eu disse, pelo menos eu vou correr do lado dele um pouquinho, né? Aí eu apertei mais na primeira subida do Barão ali. Cara, apertei e encostei no Piscininho na primeira descida. E aí, quando eu encostei nele, eu falei, ei, Piscininho, tudo certo? Ele, cara, tô sentindo um pouquinho de cãibra, tal. Eu disse, tu quer gel, tu quer alguma coisa? Não, já tomei, daqui a pouco passa. E aí, na hora, eu pensei assim, que essa foi a minha chavezinha também da prova. Ele falou assim pra mim, ele disse, daqui a pouco passa. E eu pensei, porra, cara, se eu encostei no Piscininho agora, com 20 e tantos, acho 30 e poucos de prova, e o cara tomou uma cápsula de sal agora, quando esse bicho entrar na prova, eu tô fudido. Então eu vou ter que abrir o máximo que eu conseguir dele aqui. E aí o que eu fiz? Eu comecei a descer, mas, cara, comecei a descer aquele negócio como se não houvesse amanhã, assim, porque como ele tava com câmera, ele não ia conseguir fazer muita força. E eu não tava com câmera, não tava com nada.
era início de prova também, 30 e poucos quilômetros, eu disse, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou sentar o pau aqui e só vou parar de fazer força quando eu não aguentar mais. E foi o que aconteceu. Eu desci ali essa parte técnica, caía no estradão, cara, e eu fiz muita força. Muita força. E aí no meio da prova foi legal, porque no meio da prova começa aquela coisa de cabeça, né? Eu pensando assim, cara, tu vê, eu consigo, que legal. Pô, o Danilo falou que a metade não ia conseguir, eu sou uma parte da metade que vai conseguir. Então tudo aquilo começou a girar na minha cabeça, né? E eu comecei a ir, e aí daí desenrolou a prova, né, cara? Foi uma coisa fantástica, assim, se desenrolou. E aí foi muito engraçado que o meu maior medo era se ele, o Piscininho, acordasse para a prova e me pegasse no final, porque eu não estava acostumado com a distância, né? E aí quando chegou ali mais ou menos no quilômetro 75, mais ou menos, faltando 10 quilômetros, que era a última subida uma parte da antena lá, eu lembro que eu comecei a caminhar nessa subida, assim. Comecei a caminhar, e eu pensei assim, mas eu tô caminhando, só que falta só 10 quilômetros. E se o Piscininho vir correndo? Aí eu disse, eu vou seguir correndo. E segui correndo, cara, naquele trotinho, assim, cara. Fui embora e, cara, e foi assim, ó, pra mim, essa prova, eu tenho um carinho muito grande pela Monster, porque foi uma prova em que eu me encontrei como atleta, como corredor, me encontrei como competidor, né? Depois dessa conversa que eu tive com o Hernani aí um tempo, eu consegui aflorar uma coisa que eu brinco que eu consigo ativar e desativar. Hoje, pra mim, é muito, muito fácil, né? Eu consigo estar aqui, cara, comemorando, a gente tá rindo e brincando na cara. Bom, agora é o momento de... E isso é uma coisa que o Hernani sabe muito, né? O Hernani tem isso com a experiência, a vivência dele. E aí eu fico muito pensando nisso. Pô, o Hernani agora aí fazendo isso, eu tô com 35 anos e eu consigo fazer mais ou menos isso que ele me passou. Então, esses ensinamentos, assim, são coisas que a gente vai pegando e eu te digo que não é fácil, né? Porque eu tento fazer muito isso, né? Então, eu consegui com a Mons fazer um 85 que para mim foi o melhor ano, né? Que eu tive, assim, na prova longa, porque eu fiz uma única prova longa, eu fiz esse 85. E eu tinha feito já 30, 50, mas essa foi muito expressiva. E aí, depois da pandemia, foi que deu o boom, cara. Que eu entrei dentro do cenário, assim, e literalmente cravei uma bandeirinha aí. Isso foi 2 anos atrás, essa prova de Monza. Agora você tem 2 anos de vivência, cada prova você vai aprendendo um pouquinho mais. Quais destaques foi para você? Porque esse ano você foi vice na Indomit, lá na praia, na Bombinhas. Você foi parte da campeonato gaúcho, Né? perdidos. Que foi os destaques para você esse ano? Você tinha várias performances que foi Eu, excelente. eu sempre falo que para mim o meu maior desafio são as distâncias que eu literalmente não tô acostumado, né? Porque tem gente que corre assim, que eu faço 50 quilômetros, gosto de correr, corro muito bem 50 quilômetros, então 30 quilômetros para mim é tranquilo, 20 quilômetros para mim é tranquilo. Para mim é o contrário, né? Eu acredito que é uma responsabilidade para mim muito grande, porque é uma distância que eu não tô adaptado a treinar. Então, para mim, o meu maior medo e receio que eu tenho são fazer as provas até 50 quilômetros ali. Cara, eu me cago de uma maneira, porque porque eu sempre penso assim, né? Se eu faço uma prova de 80 quilômetros, que é o que eu gosto, que é uma distância que para mim eu me sinto muito bem. Hoje eu posso dizer que eu posso fazer cara, o que eu quiser numa prova de 80 quilômetros. Que eu conheço o meu corpo, aquele tempo, aquelas horas, então, cara, eu consigo fazer miséria. Hoje eu consigo fazer perfeitamente isso. Então, numa prova de 50 quilômetros, eu preciso me organizar muito mentalmente e fisicamente, porque, pela lógica, o esforço tem que ser maior para mim. Eu preciso fazer esforço maior, porque o tempo, eu não posso fazer o mesmo tempo de 80 quilômetros numa prova de 50, né? Tem que ser um pouco abaixo disso. Claro, dependendo do nível da prova, tudo. E eu acredito que o destaque para mim desse ano foi os perdidos. Os perdidos para mim, cara, foi sensacional, assim. Sensacional a prova, a performance que eu tive. Eu acredito que essa prova ela marcou para mim porque há muitos anos tem a prova e eu nunca tinha feito a prova. Todo mundo falava que a prova era muito difícil, e eu coloquei na minha cabeça que a prova ela não seria difícil, que ela seria ok, não seria difícil. Por quê? Porque eu estava preparado para treinar para ela e preparado para fazer a prova. Então eu fiz uma baita de uma prova.
fiquei bem, muito contente com o meu terceiro lugar, né? O segundo foi o Vicente, primeiro o Silvestrin, o segundo foi o Vicente, que correu, cara, absurdamente. Então, essa para mim foi um dos destaques. E no início do ano ali foi a Indomit Pedra do Baú, né? Que a gente fez, Indomit Pedra do Baú, que a gente deu uma batalhada no final ali. Acredito que essa prova para mim teve um significado muito grande de resiliência, eu acho que é a palavra para essa prova. Porque eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer essa prova na casa, se eu não me engano, acho que 10 horas e 30 eu queria fazer. O tempo foi 10 que os guris fizeram, né? Os dois primeiros. Dois primeiros foi 9 horas e 40, que Fantasma e Slovênia foi fora do curva 9 horas e 40. Minha meta era fazer ela 9 horas e meia. Então, por exemplo, os guris fizeram 9 horas e 40, né? Eu provavelmente faria o que 9 horas e 50. Por aí, pelo tempo, né? Porque eu vi 9 horas que o Celinho tinha feito da outra vez, 9 e pouco, e pelos treinos que eu fiz, tudo que eu me organizei, eu tava na minha cabeça que ia ser 9 horas e meia. E se não tivesse me perdido ali, que não tinha sinalização no quilômetro 50, cara, pelas minhas contas ali de quilômetros, fecharia isso daí, 9 horas e 45, 9 horas e 50, porque chegou alguns pontos na prova que eu reduzia muito o tempo do Celinho e do Fantasma. Então, cada vez que eles me falavam que eu tava, cara, 15 minutos, aí depois passava para 12, aí depois passava para 20, depois passava para 15, eu ia me animando cada vez mais, porque eu tava um cara muito, muito bem com aquilo ali, né? E engraçado que ninguém sabe que a gente passa durante a prova, né? Porque a Mons, tá? Eu tive muitos problemas com a lanterna. Cara, meu Deus, cara, dá pra fazer um livro. Os problemas que eu tive com a lanterna na prova. E na Pedra do Baú, a mesma coisa, cara. Minha lanterna começou a falhar, tive que trocar, botei 2 lanternas e eu corri a prova inteira com meia luz. Não foi nem com luz total, foi com meia luz. Então, assim, foi muito difícil para mim. E eu acredito que a resiliência, para mim, falou mais forte, porque chegou um momento que, quando deu perdido lá, que eu subi pra caralho, subi 3 quilômetros desse 3, fechou 6 a mais. Quando eu voltei pra prova, tinham falado, Célio, tu tá em sexto. E eu disse, cara... E aí eu lembro que chegou na subida lá do Deus Me Livre, acho que era. Lá em cima, acho que era. Não lembro. Não é o Deus Me Livre, é aquela que tem o desafio que eles fazem lá. Acho que é o Deus Me Livre, né? Deus me livre. Isso. Quando tava no final dela, tava uma galera lá, uns conhecidos, e eu falei assim, cara, me perdi e tal, voltei pra prova agora, tô em sexto. E aí nunca me esqueço que um dos caras olhou pra mim e falou assim, mas tu veio aqui fazer o quê? Tu veio aqui pra reclamar ou tu veio aqui pra concluir a prova? E eu olhei pra ele e falei, vim aqui pra concluir a prova. Então, vai embora, sabe? Vai embora. Era um dos professores do Virgílio Sidão. Ele falou pra mim, então vai, Sérgio, vai. Se tu quer completar, então vai embora pra reclamar. E aí, ali, cara, eu voltei pra prova. Voltei pra prova e comecei, foi aí que eu cheguei no quinto, que eu não lembro se o quinto era tu, não, né? O quinto era uma outra pessoa, quarto era o Piscininha, acho que terceiro era tu, foi alguma coisa, assim, um rolo, assim. Cara, e dali pra frente eu rendi demais, assim, demais, e foi embora, que foi uma peleia linda. Eu acredito que essa prova foi um start bom. E outro, né, os destaques que eu dou, além dessas duas aí, são nossas provas aqui do Sul, né? A gente tem muita prova pesada aqui, cara, e esse ano eu queria pela Mons, né, no final do ano, que eu ia encerrar meu ano com ela, eu busquei fazer as nossas provas de ultramaratona, porque geralmente com a questão dos alunos e de outras provas no meio, eu nunca consigo fazer as distâncias mais longas. Então eu faço a média, que fui campeão no ano passado, campeão gaúcho, ou ou na longa, que também fui o ano retrasado. Então sempre coloco provas intermediárias no meio. E esse ano eu mudei um pouquinho. Esse ano eu busquei fazer as provas mais longas, e foi um desafio muito grande, porque todas elas eu consegui concluir muito bem, né, entre os 2 primeiros aí, e a prova que para mim foi bonita, cara, e entra nesse detalhezinho aí de significativa, foi a Indomit Bombinhas. Eu, cara, não sei o que aconteceu nessa porra dessa prova, cara, que me deu uma energia do caramba. Eu fiquei a 11 minutos só do Silvestrin. Eu te digo que tive uma performance, cara, absurdamente boa, além da semana anterior, né? Era a terceira semana de prova, né? Eu fiz uns 50 quilômetros aqui, 55 nos campeonatos gaúchos aqui, 55 com 3 mil numa semana.
Na outra semana eu fiz 50 com 3 mil quebrado, que era a etapa de Gramado, aqui Extreme, uma prova muito dura. E no outro final de semana era Bombinhas. Mas estava tudo programado, né, para treinamento para Monza. E aí eu cheguei em Bombinhas e pensei assim, cara, como é que vai ser isso aí? Eu disse, cara, eu vou fazer. Eu olhei os tempos ali e disse, cara, eu vou fazer força, não tenho o que fazer. Queria fechar a prova em até 4 horas, né, porque o tempo anterior era ali 13h50, então eu acredito que até 4 horas eu conseguiria fazer. E, cara, foi um provão, assim, provão. Consegui pegar, tirar aí, fiquei 11 minutos atrás do Silvestrin, fiz uma prova, cara, espetacular, e essa prova aí entra com um carimbinho aí de prova especial para mim aí da performance do ano. Cara, eu quero entrar assim, no treinamento, mas essa coisa de crescer como um corredor no sul do país, onde você está abençoada com provas, e provas boas também. Qual impacto isso tinha em você na sua? Talvez você nem sabe a outra opção, porque a única coisa que você conhece é isso. Mas pode falar um pouquinho sobre isso, porque parece que você tem várias assessorias fortes de montanha no sul, tem várias provas fortes. Qual impacto isso tinha em você? Eu sempre falo, né, que as provas aqui que a gente tem no sul, aqui no Rio Grande do Sul, são provas muito fortes, cara. Os terrenos são muito variados e tô fazendo um exemplo, né, para Mons. Eu usei as provas que eu consigo, assim, para eu poder fazer uma prova bem, eu preciso, existem duas diferenças, né? Existe diferença ritmo de prova e o ritmo competitivo para a prova, né? Tem gente que equilibra isso, mas não, né? Tu tem um ritmo de prova e um ritmo competitivo para a prova. E eu preciso estar no ritmo competitivo da prova. Então eu preciso fazer provas que me tirem do, cara, que me deixem louco, assim, que eu preciso concentrar, preciso fazer força. E aqui no Sul, a gente tem muita prova com, cara, todos os tipos de perfis. Prova muito rápida, prova mais travada, prova que inclui os dois. E o nosso terreno aqui no Sul, em Porto Alegre, sendo específico, aqui onde que eu moro, ele é muito bom para isso. Então, assim, a galera fala assim, eu preciso ir para tal. Esses dias eu não lembro qual foi o podcast que eu estava ouvindo aí, que teve um treinador que falou assim, treinador aqui do Sul, disse assim, para mim o melhor lugar para se treinar é em São Bento do Sapucaí. E aí, pena que não tem como tu pausar o podcast na hora aqui, porque eu cheguei a bater palma assim e falei assim, cara, tu tá louco, tu tá louco. Porque aqui em Porto Alegre a gente consegue sim lugares, né? A gente tem um grande exemplo, né? A Ivânia Rambo, né? Primeira do ITRA aí, cara, ela treina lá em Feliz, na cidade dela, interior, e a gente tem muito lugar. Se não fosse assim, a gente não teria um destaque tão grande dela, né? O mesmo eu digo do Jefferson Dias, né? Então são muitos destaques que a gente tem aqui no Sul, porque entra o detalhe que eu falo, cara. As oportunidades, elas estão aí e a gente precisa usar ela da melhor maneira possível. Porra, eu só tenho esteira para treinar. Pô, foda-se, entendeu? Me inclina a esteira e vai subir esteira. Né? Eu já fiz isso, já fiz treinos específicos em esteira. Eu vejo que a galera vem fazendo, até o Thales, né, fez muitos treinos, né? A galera divulgando agora, mas, cara, isso daí eu já fiz um tempo atrás e é isso que tem que fazer, entendeu? Mostra que ele tá determinado, que ele tem que baixar a cabeça e fazer. Ele não tem subida, cara, porra, vai pra esteira, entendeu? Tem que fazer isso, né? E o pessoal às vezes se limita muito, porque diz, eu não tenho subida onde que eu moro. Sobe escada, intercala, sobe de 1 em 1 degrau, sobe de 2 em 2, entendeu? E eu sempre digo assim, cara, sempre tem como. Sempre tem como. Sempre, cara, sempre. E eu brinco, né? Uma vez eu falei no Instagram, abri uma enquetezinha assim, eu falei assim, quem não tiver tempo para fazer 30 minutos de corrida no dia, me chama aqui que eu organizo. E a galera me mandava essa rotina do dia. Eu faço isso, e eu disse, encontrava o tempo entre as dias e ainda brincava, falando assim, vou te mandar o meu Pix depois. Cara, eu fiz pra uma galera isso. E é verdade, porque tu consegue. Na verdade, é uma organização, né? A gente só precisa ter uma organização, cara, que tudo flui. Aqui no Sul, a gente tem isso. A gente tem muito lugar excelente, tanto que toda a minha base do ano inteiro, ela foi feita aqui, né? E eu saí só daqui do Rio Grande do Sul só para fazer provas. Não fui para nenhum lugar para treinar, né? Eu gostaria, por exemplo, para o 100 da Mons agora, eu tentei me organizar, falei até com o Kennedy, conversei com ele,
para ver se a gente conseguia combinar de fazer alguns treinos lá, subida do Barão, mas, cara, não dá agenda, correria do dia, e aí acabei não indo. Mas, assim, se fizesse um treino específico no local da prova, seria bom? Seria excelente. Mas o que eu consegui fazer com o que eu tenho aqui, cara, tá excelente também, entendeu? Cara, uma coisa muito legal sobre sua história é, primeiro, você descobriu si mesmo como um corredor mais tarde do que muitas pessoas. Mas você voltou para estudar isso, você está aprendendo tudo ao lado acadêmico, de corrida, do filosofia de treinamento, essas ideias diferentes, como você pode treinar e ficar mais rápido ou mais resistência. Você está aprendendo tudo isso, como é escrito nos livros, mas em si mesmo, você está vendo grandes pulos no seu treinamento. Primeiro, você está trabalhando com um treinador agora e que foi as coisas, as grandes chaves para você durante esse processo que você está achando funciona melhor para você? É mais tipo focar no volume, fica mais forte, fica mais veloz? Que as coisas chaves para você dentro dos seus ciclos de treinamento? Eu acredito que o princípio da chegada é quem chega na frente, quem chega primeiro. Ou seja, quem é mais rápido sempre vai ganhar. Né? Então, a gente já parte do que a gente precisa ser mais veloz. Mas aí entra um veloz do desencontro dos livros, de outros treinadores, né? Que eu sempre falo. A gente ter 35 minutos no plano, né? Ele não significa muita coisa quando tu vai fazer uma prova travada, como o mestre Álvaro, por exemplo. Não é? Então, por quê? Porque é muito específico, precisa ser rápido. Te ajuda, né? A questão cardiorrespiratória, babá, toda a parte fisiológica. Mas realmente a parte técnica ela tem que contar muito. Eu trabalho muito, né? Eu gosto muito da questão da especificidade. O que tu vai fazer, né? Por exemplo, vamos dizer assim, para Mons. O que eu treinei muito para Mons? Cara, eu treinei muita caminhada para Mons. E acredito que isso foi a chave para eu conseguir segurar muito bem nas descidas e nas subidas corríveis. Porque eu treinei muita caminhada, cara, muita caminhada. Tu não tem noção do que eu fiz. Tinha dias que eu tinha uma folguinha no meu dia, eu botava a mochila nas costas, colocava todo o equipamento da prova, colocava mais 1 quilinho de alguma coisa, ia pra trilha e corria e caminhava durante 1 hora. Trilha. E assim eu fiz. E eu percebi que as caminhadas para determinadas provas, elas fazem sim a diferença. Então, isso ela precisa ser colocada dentro do ciclo de treinamento. Não precisa ficar só correr, só trotar. Tu precisa, né? A prática de tu trote, caminhada, tu precisa ter uma noção de quanto isso vai render. Então, a gente precisa treinar isso. Eu sou muito do prático, né? De botar o pé na trilha e, cara, e tentar. Então, eu acredito muito na questão do volume, né? É engraçado que antigamente, cara, acho que uns 5 anos atrás, antes mesmo de eu entrar para prescrever treino, tinha a galera debatendo muitos treinadores também, falando que, cara, que era prejudicial fazer o atleta correr tanto no meio da semana, que, né, aquela função toda, e agora passou 2 anos de novo, a galera voltou tudo a mesma coisa. Então, a premissa da corrida de trilha, da longa distância, ela é o volume, né? Eu digo assim por ti, né? Teve um dia na tua semana, no teu ciclo de treinamento, se não me engano, acho que fez 200 e poucos quilômetros, não foi? Foi, né? Fez pra caralho, fez muita coisa. E eu te digo assim, isso, cara, pode ter certeza absoluta que te tornou muito mais resistente ali pra frente. Torna a gente mais resistente, porque é a hora de exposição, é o que eu falo muito para os alunos, é uma coisa que tu fazer um treino rodando no plano, por exemplo, tu fazer um treino, vamos chutar ali a 5 por quilômetro, e outra coisa é quando a gente prescreve para eles tu rodar 5,30 por quilômetro, e eles falam assim, porra, professor, mas tu tá colocando eu treinar lento, mas na verdade, a finalidade desse treino não é ele ser lento, a finalidade desse treino é ele ficar mais tempo exposto naquele ritmo, entendeu? Mais tempo exposto no sol, né? Mais tempo exposto com mochila. Então, tudo isso vai.
Eu acredito muito, né, no treinamento principalmente de volume. Acredito que o volume faça grande diferença para mim também e para alguns alunos. Isso faz toda a diferença, o volume. A questão do ganho também, né? A gente fazer um simulado aí desse ganho mais próximo da prova na semana, no ciclo de treinamento ali. E para mim, resolve muito a questão de mobilidade e força, cara. Se eu não faço, cara do céu, cara, me destrói de uma maneira assim, ó. Eu fiz uma prova, acho que foi... Agora eu não me recordo. Eu sei que eu tinha uma prova num mês, e no mês anterior, eu fiz num mês... Não me lembro agora, mas foi esse ano. Eu tinha uma prova num mês, e 20 dias antes eu inventei moda de fazer uma prova de 35 quilômetros aqui numa das nossas etapas. Baixei a distância porque eu estava no ciclo de treinamento. E eu dei-lhe pau na prova, ganhei a prova, dei-lhe pau da prova no início ao fim. Mas eu nunca sofri tanto, cara. Tanto. Eu cheguei assim, meu posterior tava destruído. Eu terminei a prova, cara, sentei e cãibra e, meu Deus do céu, cara. E aí eu tomei um tapa na cara, né? Como quem diz assim, viu, ó, tu para de fazer o trabalho que é essencial pro teu corpo, esse é o resultado que dá. Né? E eu sei de bastante corredor de elite e bastante corredor que desempenha muito bem, que eles não fazem treino de força. Por quê? Porque o corpo não, cara. E eu não vou dizer assim, não vou julgar, porque, cara, cada corpo é um corpo. Então, o que serve para mim não serve para ti, o que serve, por exemplo, tu fez 218 na semana, né? Conseguiu fazer, mas tem gente que não vai conseguir fazer mais do que 100 quilômetros na semana. Então, a gente tem que fazer uma maneira, tem que distribuir esse volume, tem que fazer... Qual é o dia que tu tem? Eu tenho quinta-feira. Então, beleza, então vamos pegar essa quinta-feira ao invés do sábado e vamos distribuir esse teu volume. Vamos fazer 25 de manhã e vamos fazer um 15 de tarde. Vamos meter uns 30, 40 quilômetros num dia só. Né? Eu tenho muitos alunos que são da área da saúde. São enfermeiros, são médicos. E essa galera, cara, trabalha muito. Eles passam a noite. Eu tenho uma aluna minha, que é a Rovana Lampert. Esse nome vocês gravem, porque ela é uma corredora muito boa e ela foi segunda agora no TMB Paraty, nos 50 quilômetros. Ela ficou 2 minutos atrás da Ana. E ela só ficou atrás da Ana porque ela falou assim, Siegli, eu não vi ela, porque se eu tivesse visto ela, eu pegava ela. Então, realmente, né, é uma mulher que ela trabalha na área da saúde, ela faz o plantão, ela sai do plantão dela e vai treinar direto, cara, virada, ela entra às 6 horas da tarde, passa a noite toda acordada em pé e vai treinar, vai fazer trilha, vai fazer tudo. Então, a gente precisa distribuir de uma maneira organizada, né, e que o corpo dela se sinta bem. Então, igual eu falo, cara, volume, a questão da intensidade dentro do limite ali, né, pra gente não promover e não chegar perto, nem próximo de uma lesão, né. E aí eu tô falando aqui, o pessoal pode pensar assim, pô, o Segui tá falando bobagem, não sei o quê. Sabe quando que eu tive uma lesão nesses, 12 anos de corrida? Nunca. Nunca tive nada. Nada, cara, nenhuma lesão. Não tive nenhum entorse, não tive nada. Teve, claro, né, cara, a dor de pós-prova, mas assim, de lesão, cara, joelho, não tive nada. Nada. Por quê? Porque eu faço isso, né? Eu priorizo bastante volume, eu priorizo bastante o ganho, priorizo bastante a questão da mobilidade, de força, que é o fundamental, e comecei a inserir bastante caminhada no meu ciclo de treino, dependendo da prova, né? No caso, para Mons, seria muita caminhada, né? Muita caminhada mesmo. Já para Pedra do Baú, como uma prova bem corrível lá no início do ano, eu não fiz nenhum treino de caminhada, mas eu fiz muito treino correndo, subindo, trotando. Teve um treino que eu fiz um longo para ela, que foi um treino de 40 quilômetros, foi o meu maior longo para a prova, foi 40 quilômetros para Pedra do Baú, e eu, cara, trotei os 40 quilômetros inteiros. 5 horas e meia eu fiz. E eu trotei o tempo inteiro. Foi 40 quilômetros com 2.000. E eu trotei o tempo todo. Corri o tempo todo. Então, é o específico, né? O específico para cada um. Mas a premissa mesmo, assim, do meu treinamento e que eu acredito, que eu levo muito, muito à risca, e para alguns alunos servem, para outros alunos não servem, é isso. Cara, é priorizar na questão de um volume bem distribuído, é a questão do ganho bem distribuído na semana, uma intensidade que é importante, a gente precisa ser rápido, né? A gente precisa ser rápido porque nem sempre está subindo ou descendo, tem estradas de ligação ali, tu vai precisar desenvolver no ritmo, até mesmo para ter uma recuperação boa ali,
e a questão de um bom reforço muscular. Isso é fundamental para mim. Então, entrasse a parte mais negócio de corrida com você, porque você é uma atleta, você tem apoio, patrocinadores, você trabalha com ASICS. Pode falar um pouquinho sobre suas relações com apoio e como isso funciona para você? Que é a sua visão? Você trata Sigle como corredor, mais como um hobby? Ou entrou esse mundo de ser mais um negócio para você? Eu sempre quando eu comecei a correr, eu sempre fui, eu sou um cara muito cara de pau, né? Eu vou lá e converso e pergunto e, cara, e eu acredito que a gente falou do não no início, acredito que o não a gente já tem. Então sempre fui muito de perguntar, né? E com a questão da publicidade, isso me facilita muito, porque eu consigo montar projetos, consigo fazer pensamento, consigo linkar muita coisa, né? E sempre quando eu fiz assim, as coisas deram muito certos, né? Principalmente para trabalhos com marcas. A ASICS, ela entrou no negócio na medida que eles têm um projeto chamado Front Runner, que são os atletas que eles pegam, né? E esses atletas não são atletas de ponta, são gente que só caminha, gente que literalmente promove o esporte. É isso que eles trazem para nós, né? E eles estavam procurando um perfil, que nem eu brinco, um perfil meio doido, assim, meio fora da caixa, né? Que eles chegaram até mim. Porque acontece, eles fazem uma seleção muito grande, Brasil inteiro, e eu, uns 3 anos, eu tô no projeto há 2 anos, há uns 3 anos atrás, eu tentei 3 vezes seguidas, né? Fiz a minha inscrição, mandei, cara, não fui selecionado. E aí, logo depois da Mons, eu comecei a ter um destaque muito grande. E essas marcas, a gente querendo ou não, essas marcas, elas estão muito ligadas no movimento, cara. A gente diz que não, cara, as marcas, elas estão olhando 24 horas por dia. Se tu entra no meu Instagram, nos seguidores, tu vê os diretores de marketing de outras marcas concorrentes me seguindo, e aí tu pensa, o cara tá só seguindo por seguir. Não, o cara tá ali porque ele tá te observando, ele tá te olhando, e se ele tá ali, é sinal que o teu perfil, de alguma maneira, tá chamando a atenção, porque nós já tinha te colocado fora, já não tava ali. Então, eu acredito muito nisso. Tanto que as entregas que eu faço de conteúdo, né, são muito são muito espontâneas, assim. Então, isso é uma das coisas que chamou a ASICS, né? E aí eles entraram em contato comigo, da seleção, que só, cara, a gente quer te chamar para fazer uma seletiva aqui, porque o teu perfil se encaixa para nós, e a gente viu que tu participou do processo 3 vezes e não foi selecionado. E aí eu me fiz de gostoso, né, Roger? Me fiz de gostosão. Daí eu falei assim, ô fulana, te agradeço, mas eu acho que esse perfil não é para mim. E pum, desliguei o telefone. Aí passou 2 dias, entrou outro responsável pela ASICS, pela comunicação, me ligou de novo, disse, oi, Segre, aqui é fulano, a gente viu o teu perfil e tal, a gente queria saber se tu não quer participar do processo seletivo, não sei o quê, e eu falei assim, me desculpa, mas só que eu já falei com a outra menina, e realmente eu vejo que o projeto não é para mim, porque eu tentei 3 anos, os 3 anos não fui atendido, e agora tá sendo, acredito que vocês estão se enganando com o perfil. Eu desliguei de novo, me fiz bem de louco. E aí, na terceira vez, quando eles entraram em contato e falaram assim, eu disse, tá, então eu vou participar aí do processo de você, seletivo, como não é. Mas, na verdade, esse processo ele já estava, vamos dizer assim, entre aspas, né, desenhado pela empresa. Porque quando a gente fala de empresa, a empresa ela já tem o seu desenho, né? Agora, por exemplo, hoje, essa semana, eles estão fora do Brasil, lá não sei o nome do país, que são os lançamentos dos tênis mundo. Então, tá a ASICS lá e todas as marcas. Então, de lá, eles já têm o planejamento que eles vão fazer, né? E quando eu entrei no projeto da ASICS, cara, eles abriu para eles, literalmente, um mundo de trail que eles não imaginavam que teria. E eu me sinto muito orgulhoso com isso, né? Porque, por exemplo, assim, veio mochila de trail para teste lá para fazer o La Mission, aí fiz o La Mission, fiquei em quarto geral no La Mission nos 80, e corri com a mochila, fiz um reviewzinho da mochila, cara, olha aqui a mochila, assim, recebi lá, deu uma semana no site, esgotou a mochila.
Aí lançaram o tênis, peguei um tênis, fiz a prova que eles lançaram, colocou no site, divulguei, esgotou o tênis também. Então, hoje eu vejo muito os apoios para os atletas como uma forma de negócio, literalmente uma forma de negócio. E as empresas elas estão investindo muito forte nisso, estão investindo com um direcionamento muito grande, né? E eu acredito que a tendência é essa, da marca daqui para frente, ela literalmente apoiar o atleta, para o atleta ter essa visibilidade, né? Então, eu acredito que é muito grande. A gente teve agora um projeto muito, cara, muito bacana do próprio Strava, né? Porra, reuniu a mulherada e levou a mulherada para fazer a maratona fora, entendeu? Não sei se foi, acho que foi em Nova York. Cara, do caralho o negócio, entendeu? Ela pegou algumas influenciadoras e levou. E aí eu paro para pensar assim, cara, em que momento um grupo de mulheres ia se reunir para ir para Nova York? Cara, só em filme acontece. Então as marcas elas estão vendo esse processo e estão vendo cada vez mais. E eu acredito muito nisso, que é o mesmo que eu tenho da Dobro, né? A Dobro chegou para mim pelo simples fato de um post eu comentar que a minha alimentação, meus cuidados com a alimentação são, vamos dizer assim, cara, nem tudo é 100% natural, mas a maior parte dos meus minha alimentação ela era toda o mais natural possível. Eu busco isso sempre, né? Minha alimentação, tudo. E eu até então usava outros géis e, cara, passava mal, vomitava. Eu não usava nenhum, nada industrializado de pó, porque eu inchava. Cara, era terrível. E aí entraram em contato comigo e falaram que segue, a gente tem um produto que é assim, assim, assado. O que tu acha? É interessante para ti? Eu disse, é interessante, mas vou te falar, não me esqueça, mas vou te falar, se for uma merda, eu vou te avisar que não rola. E aí eles, não, é isso que a gente quer ver se serve para ti ou não. E, cara, e foi embora. E é o que eu digo, né? Aconteceu antes da ASICS, uma outra marca, eu não vou falar o nome, né? Mas teve uma outra marca que veio para tentar me apoiar e tinha um contrato meio, cara, meio quadrado, assim, sabe? Quadrado no sentido de não pode fazer isso, tem que publicar isso, tem que fazer isso. E eu acredito muito e bato muito o pé na questão da liberdade, cara. Tu tem que ser livre para, claro, né? Eu tenho um contrato com a ASICS, existem normas e regras para te seguir em questões de publicação, de produtos, e a gente precisa seguir isso. Só que a maneira com que tu comunica isso, que a marca te entrega, ela deixa livre para o atleta fazer isso. Então eu brinco que eles mandam assim e mandam o briefing para mim e falam assim, tá, cara, vai lá e faz que a gente sabe como é que tu vai fazer, dá teu jeito. E eles têm outros que eles mandam passo a passo, a gente sugere que tu faça isso, isso, isso. Então, é um perfil, né? A empresa ela tem um perfil mais liberal. E essa outra marca que tinha entrado em contato comigo, ela queria algo mais fechado. E eu agradeci. Eu falei que eu não me via trabalhando dessa maneira. Acredito que para mim não ia dar certo. Né? E aí, não, questão financeira e tudo mais. Eu disse, galera, me desculpa, mas para mim o mundo não gira tanto na questão financeira, gira no eu me sentir bem falando algo para as pessoas. E aí eu não fiz. E foi muito engraçado que quando eu neguei, cara, a galera meio que descobriu, porque sempre todo mundo descobre, né? E aí vieram e disse, porra, como é que tu disse não? Como é que tu disse não? Contrato, né? Eu disse, cara, não, porque, que é o que eu comentei antes, né? O poder da gente dizer não. Então, eu tô 2 anos no projeto da ASICS, 2 anos atrás foi essa minha modificação de falar não para as coisas, me sentir mais confortável com isso. E, cara, eu acredito que seja isso. Eu, Siegle, né, hoje, por exemplo, eu acredito que as marcas que queiram, cara, apoio comigo ou em troca de divulgação, são muito bem-vindas, né? Desde que essas marcas entendam que o Siegle, ele vai ter uma comunicação do jeito que eu sou, meio maluco, assim, e eu vou entregar de uma maneira muito mais, cara, desengessada, se é que eu não sei se existe essa palavra, mas fora do contexto do normal, né? Que hoje em dia a gente tem muito de, monta um conteúdo certinho, bota uma música bonitinha, eu não, né? Eu sou muito cara, do agora, né? Tu tá ali, tu vai fazer, tu tira foto, tu mostra o produto, tu faz aquilo. E eu acredito que as marcas, elas procuram muito isso. Elas estão procurando muito pessoas que são totalmente autênticas, né? Mas aí que entra aquele detalhe. A marca sabe, né? Porque ela está presente no nosso meio da corrida. A marca sabe se tu é autêntico ao natural ou se tu está
vamos dizer assim, criando um personagem para conseguir tal coisa, né? Então, acontece, né? Já teve algumas marcas que entraram em contato comigo no meio da corrida e eu agradeci e sempre falo por que eu não quero fechar. E aí a marca me... Teve uma que falou assim, Segla, a gente entende, só que a nossa pegada de trabalho é essa. E a gente realmente não pode mudar. E eu falei assim, muito obrigado por vocês serem sinceros comigo. E, cara, show de bola, é o negócio de vocês. Vocês tocam ficha assim e tem público e tem consumidor para tudo. Então, toca a ficha. Mas eu acredito, né, eu tenho uma linha de pensamento e eu costumo seguir ela, porque acredito que todos os frutos que eu venho colhendo é muito disso, né? Muito dessa troca com a marca e comigo. Cara, parte da sua personalidade, você sempre fala, para mim, talvez você tenha muitos pensamentos que você não está falando, mas você fala o que você quer falar, que você está pensando, você tem muito orgulho de si mesmo. E você tem nesse perfil, como você falou, um pouquinho fora da caixa, você um pouquinho crazy, como você falou aí. Mas às vezes isso vai. Você vai ouvir coisas que não é tão agradável. Eu estou lembrando uma situação. Eu não quero pegar fantasmas do passado, mas foi uma coisa ligada com. Você gosta de usar saia de vez em quando, até subir no pódio, mas foi uma coisa. Algumas pessoas acham que ela estava fazendo uma coisa de zoeira, mas não foi agradável. Essa coisa de inclusão nas trilhas, na nossa comunidade, para mim é uma coisa tão fora, tão absurdo para mim, que pessoas não vão aceitar a outra por causa de alguma coisa coisas assim. É absurdo para mim, então nem entra na minha cabeça. Mas quando eu vi isso, me deu tipo nossa, que é isso, gente? Qual ano é? É 2000 e quê? 2023, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, essa ideia de inclusão e o que a gente pode fazer melhor como comunidade para ser um esporte, uma comunidade que vai abraçar todo mundo. Quando eu comecei na corrida de trilha, um amigo meu, Lanes, né, que corre pela assessoria Veloz, ele me convidou para a gente fez essa prova que a Indomit me convidou para fazer. Aí eu fiz a prova, gostei, e se eu não me engano era 21 quilômetros que eu fiz, e eu acho que eu fui o oitavo geral na prova. Ele chegou para mim e falou assim, Segri, cara, tu correu muito bem numa prova, nunca tinha corrido prova de trilha, fui com tênis de asfalto, correu super bem. Ele disse, cara, começa a correr com a gente. Aqui em Porto Alegre a gente tem trilhas e tudo mais, vem com a gente. Eu disse, beleza. E aí ele falou, e aí é uma coisa assim que, antigamente, o pré-conceito e o preconceito, ele partia de mim, né? Eu sou gay, sou assumido, nunca tive problema quanto a isso, mas antigamente eu tinha um preconceito comigo, né? O preconceito partia de mim. O que as pessoas iriam achar? O que eu poderia fazer para chegar em algum lugar? Será que eu chegava e cumprimentava as pessoas de uma maneira mais séria? Será que eu abraçava as pessoas? Mas se eu abraçar a pessoa, o cara pode pensar, mas o gay tá me abraçando viada que eles falam. E eu disse, e eu perguntei assim para ele, Lanes, quem é que vai estar? E ele, vai estar fulano, ciclano, algumas pessoas que eu não conhecia. Ele disse, fulano é da Polícia Federal, ciclano não sei o que. Eu disse, meu Deus do céu, cara. Eu disse, e agora? Como que eu vou chegar nesse cara? E quando a gente chegou no treino, foi assim, até hoje quando eu falo eu fico meio emocionado, porque é isso que o esporte faz, sabe? Eu cheguei no lugar e, cara, eu fui muito bem acolhido, sabe? Muito bem acolhido pela galera que tava ali, sabe? Pelos aqueles corredores. E aí, cara, eu vi que aquilo ali era uma coisa legal. E eu percebi que tem muitas pessoas que elas não conseguem, por questão da nossa sociedade, estar praticando algum esporte. Não digo nem esporte de... Desculpa aí. Nem esporte de trilha em si. Eu digo qualquer esporte, que a gente vê muito isso. E eu percebi que, cara, que era isso que eu queria estar incluso
em todos os lugares, não só naquele lugar de trilha. Eu queria estar incluso, cara, na esquina, no restaurante, em qualquer lugar. E de lá para cá, eu comecei uma mobilização no sentido de ser como eu sou, e as pessoas não precisam me falar assim, eu aceito, eu quero que tu fique aqui. Eu quero que as pessoas apenas respeitem. Ponto. Ponto. É só isso. Né? Que é o que aconteceu, um caso isolado, né? Que foi na entrega do Campeonato Gaúcho. Eu uso saia, não tenho problema nenhum, até porque todo mundo usa o que for. E aí teve uma brincadeira lá, né? Disse, ele vai subir, uma menina não foi e falou assim, vai subir no pódio. E aí uma pessoa falou, né? Mas chama o Ciegli para subir, já que ele tá de saia, ele vai subir, já que ele tá de saia, ele pode fazer de conta que é ela. Cara, e aquilo ali na hora tu fica, dá um baque, porque a gente não espera, né? E todas as pessoas se revoltaram com aquilo. Foi uma loucura, cara. A própria empresa que a gente tava, a loja que a gente tava, me mandou mensagem no Instagram. Cara, foi um furdunço. A pessoa que fez me pediu desculpas, cara, desculpas aceitas, porque eu sempre acredito assim, a gente tem uma filosofia, as pessoas têm uma filosofia de vida e elas não querem abrir a cabeça para outras coisas, né? Que eu sempre falo, o cultural. A galera não entende que o cultural é a cultura com que se vive. O cultural, ele não pode ser dessa maneira para sempre. A evolução tá aí, a gente precisa evoluir. Então, é cultural que essa casa ela foi construída nesse lugar para a família X. Show de bola. Mas não vai ser cultural se a família X ela não quiser mais morar naquela casa. Ela não é obrigada a morar naquela casa. Ela não é obrigada a ficar naquela casa porque se criou ali, né? Então, isso que eu trago muito. E é uma coisa que eu busco muito dentro da corrida, sabe? Incluir muitas pessoas. Para te ter uma noção agora, no meu TCC, na minha conclusão de curso, eu fiz sobre inclusão de gênero na corrida. E a coisa mais, cara, absurda, que é absurdo isso, são pessoas que responderam um questionário que eu fiz, né? As pessoas com um nível intelectual muito alto, cara, mestrado, doutorado, um poder aquisitivo muito alto, e as pessoas não sabem a diferença entre a questão de gênero. As pessoas não sabem se no grupo de corridas dela as mulheres estão incluídas ou não estão incluídas. Ela não sabe se no grupo dela existe alguma ação para essa inclusão. E eu busco muito isso, né? Agora, com o meu trabalho com assessoria nova, uma das coisas que eu estou fazendo é um horário específico para ter essa inclusão. Para eu conseguir fazer com que essas pessoas que não estão sendo vistas, elas façam parte da assessoria, né? Eu percebi que a minha assessoria está se formando, ela está com um número muito grande de mulheres. E essas mulheres, elas estão entrando. Por quê? Não é só porque o Ciegli é gay, ou porque... Não, porque a minha assessoria, ela está sendo uma assessoria totalmente inclusiva. Não que as outras não sejam, não estou falando das outras assessorias, tá? Mas é que eu estou mostrando que essas pessoas, elas podem vir sem problema nenhum. Sem tu discriminar ninguém, sem tu falar nada de ninguém. Simplesmente pelo fato de quê? De correr. Que é o que a gente quer. A gente quer correr, cara. A gente não quer função nenhuma. Eu quero que a galera entre para um grupo de corrida para treinar comigo para se divertir. Para ter uma noção. As pessoas que estão entrando no grupo de corrida, elas já correm em média ali, cara, 3 anos. E eu fico me perguntando assim, porra, como que uma pessoa, uma mulher que corre há 3 anos não está em nenhum grupo de corrida? Porque ela não se sente confortável, não se sente confortável em nenhum grupo de corrida, ou aquele grupo de corrida tem pessoas que ou fizeram alguma coisa que ela não se sentiu confortável, e é isso que eu quero. Eu ontem montei, né, o nosso grupo de WhatsApp e coloquei bem assim pro pessoal. Galera, eu tô criando um grupo aqui, uma das coisas, a nossa premissa aqui, o que a gente que vai seguir a assessoria é a palavra respeito. Se no momento que vocês tiverem dúvida de falar ou de ter alguma ação que pode gerar algum desconforto para alguém, porra, vocês parem, porque tá errado. No momento que surge a dúvida, é que tá totalmente errado. Então, essa inclusão é uma coisa que eu trago muito junto comigo, né? Eu por exemplo, eu nunca
sofri nenhum tipo de preconceito, porque eu sempre fui muito de chegar na frente, sabe? Eu não deixo as coisas acontecerem. Eu sou muito, que nem tu falou, eu sou muito de falar, eu sou muito de ter minha opinião, eu escuto bastante. Então, sempre tive muito essa troca. Mas eu penso, tem pessoas que não, né? Eu recebo no Instagram, para te ver como que é o negócio, recebo no Instagram mulheres lésbicas e gays mandando mensagem para mim falando que, cara, não se sentem confortáveis no grupo de corrida que eles estão, que eles saem na rua e aí as pessoas mexem com eles porque eles estão correndo e eles se sentem desconfortáveis em sair para correr porque tem outras pessoas que olham, que julgam. E não é isso, é bem como tu falou, porra, a gente tá em 2023, tu entendeu? Cara, foda-se a orientação sexual da pessoa, tipo, não interessa o que a pessoa tá fazendo, tu entendeu? Desde que, cara, é respeito. Entendeu? Não precisa sair na rua. Ah, não gosto dos gays. Não tem problema, cara. Não precisa sair abraçado com ninguém, não precisa trazer ninguém para dentro da casa. Desde que tu respeite essa pessoa, né? Então, a questão cara, de abuso com as mulheres, a gente tem muita dessas coisas. E eu busco enfatizar isso, busco sempre que eu posso, eu sempre tento fazer isso, cara. Eu sempre tento. Mas é aquela coisa que eu falo assim, do meu jeito. Né? Eu digo que a militância ela precisa ser externada. Todo mundo precisa saber. Só que tem maneiras de tu militar e a maneira que tu milita é a maneira que tu te sente confortável. E se tu militar e se tu falar e atingir, cara, uma, duas pessoas, o teu trabalho de conscientização, ele tá muito bem feito. E hoje eu me sinto muito confortável com isso, de poder falar não só contigo aqui abertamente, né, para muita gente que vai ouvir, mas também no dia a dia, cara. Tem gente que me manda mensagem perguntando o que tu acha. Cara, e eu respondo numa boa, porque eu acredito que é isso. Essa inclusão, ela tem, cara, ela não é que ela precisa, ela tem que existir, né? Todo mundo hoje tem que se sentir confortável onde quiser, não adianta. Para mim isso é o principal. Cara, quem estava ouvindo e todas as palavras que você falou, e elas ouviu essa notícia que você acabou de colocar aí, que você tem sua própria assessoria agora. O Segli, assessoria esportiva, fala sobre isso, que foi, por que você sentiu essa necessidade e essa a próxima etapa da sua vida, próximo capítulo que você está começando a escrever agora. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, eu lancei a minha assessoria no dia do meu aniversário, dia 18 de novembro, para ficar literalmente bem registrado, né? A gente já começou as atividades e eu senti a necessidade de montar pelo simples fato, né? A Companhia dos Cavalos, onde eu era treinador antigamente, a gente tinha um contrato, né? Eu tinha um contrato de exclusividade de prescrição de treinos, né? Porque é toda uma metodologia totalmente específica da Companhia dos Cavalos, né? Então, a gente tinha esse contrato e eu não podia ter nenhum aluno fora da Companhia dos Cavalos. Só que chegou um ponto que eu comecei a ter um destaque muito grande, não só como corrida, mas como treinador, porque os alunos começaram a se destacar. E a gente, claro, a gente recebe os louros desses alunos. E muitos alunos começaram a me procurar para fazer treinamentos online. E eu não podia, né? Então, eu conversei com o Rodrigo, que é o diretor da Companhia dos Cavalos, e organizei isso para fazer a saída nesse final do ano. A Mons foi a minha despedida, né? Até foi um momento muito mágico para mim, porque ele fez o meu apoio da prova, né? O meu antigo chefe, sabendo que eu estava saindo, que seria a última prova, cara, ele estava lá com todo amor, todo carinho, sabe? Participando, me incentivando. Então, isso é muito, muito legal. E no primeiro momento, iam ser só alunos online. Por quê? Porque quando eu voltei dos Perdidos, lá, teve um boom muito grande. Né? A repercussão dos Perdidos, para mim, como atleta, foi muito grande. E aí muita gente queria treinar comigo. E eu comecei a contar e pela parte financeira, porque não vamos ser hipócritas, que ninguém vive do espaço, né? Comecei a botar no papel e vi que a parte financeira estava valendo tanto quanto. E aí eu disse, bom, vou sair ali até o final do ano, né? E vou montar assessoria e vou prescrever treinos online, porque os meus alunos à distância, eu tenho alunos que já foram para a seletiva do Mundial de Ultramaratona de Asfalto, tenho alunos que também disputaram índice para a seleção brasileira,
Então, eu tenho muitos alunos online por parte da companhia. Então, sei lidar muito bem com alunos online, né? Que é um tratamento diferente e tu tem que dar tanta atenção quanto o aluno que tá presencial no dia a dia ali. Então, a atenção é grande também. E eu me organizei para fazer isso. E quando a gente anunciou que eu ia fazer assessoria, muitos alunos de Porto Alegre, muitos corredores aqui entraram em contato comigo e falaram assim, cara, eu quero treinar contigo, mas eu quero treinamento físico. Então, cara, foi uma mudança, porque até o dia que eu lancei a assessoria, ela ia ser totalmente online, ia ser 100% online. E aí pela necessidade, né, que é o que eu falo, né, da cabeça aberta, da gente ter um pensamento aberto. Então, conforme a necessidade aconteceu, eu abri e expandi isso. Então, online e fisicamente, né? Então, inclusive, hoje foi o nosso primeiro treino prático desse horário que eu te falei de inclusão, que eu quero que as mulheres participem, e as mulheres estão aderindo a esse horário, né, alunas novas, que eu acho muito importante, e tá bem corrido, tá bem puxado, assim, eu me organizei para algumas provas no início do ano, ali até abril, e eu não sei se eu vou conseguir treinar tempo para me dedicar bastante assim para isso, porque agora é uma fase que eu preciso realmente dar uma organizada nesse meu trabalho, né? E preciso tocar a parte atleta também. Vou conseguir, com certeza, né, equilibrar os dois, mas acredito que esse processo aí do SEGLE Assessoria Esportiva, cara, eu estou muito realizado, porque uma das melhores coisas que teve, que é o que a gente vem conversando, a questão não só de inclusão, mas do jeito, assim, do relacionamento, eu digo dizer assim, a maior parte dos treinadores do Brasil me mandaram mensagem, então isso me deixou muito contente, sabe? Aí é uma coisa que diz assim, porra, tu tá fazendo o trabalho da melhor maneira, tu tá te dedicando, tá muito legal isso, então eu me senti muito lisonjeado com isso. E é sinal que o trabalho tá dando certo, sinal que tudo que eu venho fazendo aí durante esses anos, esses 3 anos, 4 anos de companhia, foram muito bons. E aí agora já estou num espaço totalmente meu, né? Onde que eu já desenhei algumas metodologias que eu tinha em gaveta, que eu fiz alguns testes comigo e deram muito certo, né? Alguns testes, por exemplo, lá da própria Pedra do Baú, alguns tipos de treinos específicos que deram muito certo. Treinei, testei em alguns alunos para maratona também, em asfalto, né? Porque a assessoria ela é, vamos dizer assim, 80, 90% de trail, mas a outra, o que completa os 100% ali são de asfalto, né? Tem bastante aluno também do asfalto, então muitos maratonistas e ultramaratonistas, principalmente de provas de asfalto, provas de 24 horas, de 12 horas. Então, isso tudo são algumas protocolos diferentes que eu consegui, com todos esses anos de experiência, e eu consegui colocar na ponta do lápis. E agora estou tirando da gaveta. E já apliquei a maior parte em mim e tem dado muito certo. E um deles eu vou aplicar em mim, que vai ser que eu vou participar da seletiva lá do Sky na Bahia. Lá. Então eu vou testar algo diferente, algum tipo de um treinamento meio diferente aí que já está guardadinho faz um tempo. Vou participar do quilômetro vertical e vou participar dos 50 quilômetros lá da base trail em fevereiro, se não me engano, acho que é dia 28 de fevereiro. Então já vou testar algumas coisas Então, novas. você tem muitas coisas novas em frente. Então, falando de 2024, esse mundo de Sky, você participou muito você não fez uma prova de Sky esse ano, você fez? Nunca, Então, não. o que você está olhando para 2024? Você está pensando de experimentar mais essas provas de Sky ou só essa prova de base trail? Tô experimentando, quero sim, porque eu já fazia isso, né, como atleta, de tentar buscar provas diferentes da questão do desafio. E agora com alunos em todo o canto do Brasil, eu preciso encontrar isso, né? Eu preciso, porque daqui a pouco vou aparecer um aluno meu que vai disputar um quilômetro vertical e eu não vou ter uma noção prática de como prescrever um treino para ele. Então eu preciso me colocar na linha ali do tiro para poder ver como
que isso vai acontecer. E a minha intenção, na verdade, né, eu tenho 35 anos, até o ano passado ali, eu no ranking do ITRA, eu era o mais novo, né? E agora tem se não me engano, Kennedy, tem mais uma galera que está aparecendo que são mais novas. E eu acredito que, o próprio Vicente, eu acredito que é isso, né? A gente precisa trazer uma galera, a gente precisa atualizar isso, né? Não que, Deus o livre, né? Não que as pessoas têm mais idade não estão rendendo, pelo contrário, né? Mas a gente precisa fazer com que a gente chegue também na idade dessa galera rendendo tanto quanto. E é isso que eu acredito. Eu acredito que com 35 anos hoje eu consigo render legal, acredito que mais para frente possa render mais ainda. Então, uma das minhas metas quanto corredor, não consegui o ano passado, mas a minha meta desse ano é tentar alguma vaga para a seleção, tanto para a Sky quanto para a seleção brasileira. Sei que é difícil, não é fácil, né? Porque ainda o Sky é muito mais claro, mas a seleção brasileira já é um pouco meio estranho, assim, a gente não consegue, né? Algumas coisas da CBAT, algumas coisas da BC Trail, a gente não tem muita clareza nos negócios, mas isso é para um outro podcast aí. Mas eu busco muito isso. Eu busco e quero, né? Tô indo atrás aí de pegar uma vaga, nem que seja a última vaga. Eu vou dar uma tenteada. E quero, vou me desafiar aí no circuito Sky, vou ver o que eu consigo aí e ver o quanto o corpo aguenta, né? Porque a galera tem falado muito bem nas provas e outra, tem muita prova nova, né? Que eu não fiz, que lançaram ano passado. Então, cara, tem muita prova que eu não fiz, assim, por exemplo, Mestre Álvaro eu nunca fui, por exemplo, a própria Cambotas eu nunca fui também, quero ver se eu consigo encaixar. Então, são várias provas com perfis diferentes. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Algo diferente. E como eu te falei, né, cara, eu sou um cara totalmente desafiável, assim. Eu preciso que algo me belisque, diga assim, porra, Segli, quer tentar? O que tu acha? Tu acha que dá? E eu vou ver se dá mesmo e, cara, e vou atrás, assim. Você está olhando, porque você falou muito sobre esses desafios que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que é ótimo. E para mim, na maioria do tempo, eu olho, tipo, tem desafio. Ainda mais hoje em dia, a gente tem tantas provas boas de variação e competição boa também. Eu sinto, eu tenho desafios suficientes aqui, mas às vezes eu vou odiando essas provas na Europa, na minha Uhum. país, nos Estados Unidos. Você está além, se não der com a seleção brasileira, você está olhando de viajar fora do país para participar numa prova também, para ganhar essa vivência, ou isso é uma coisa no futuro, ou nem entra na sua cabeça? Sim, eu te digo assim que eu competi já algumas provas fora, né? Acho que uns 2 anos atrás, 2018 e 2019 foi os anos que eu mais fiz provas fora. Gostei muito e tive um desempenho bem significativo, assim, tanto que algumas pontuações altas minhas do ITRA se deram por provas fora, né? Provas no Chile, Argentina. Então, foi uma característica de perfil de prova que me chama atenção. Eu sou um cara que desenvolvo muito no frio. Então, as provas frias, para mim, cara, são as melhores. Mas, ao mesmo tempo, o calor me desafia. Então, um desses detalhes é essa prova da base trail. Eu vou me desafiar porque ela é no calor. Então, eu quero me testar, quero ver até onde eu consigo ir ali nessa prova. E se não der certo, né, no circuito que a gente consegue monitorar, eu quero ver se eu consigo fazer alguma prova para o segundo semestre aí fora. Essa é a minha intenção, né? Por exemplo, eu não me toquei, né, que Paraty dava vaga direta lá para Chamonix, né, cara? Foi muito boca aberta. Não, cara, eu te digo assim, ó, quando terminou ali, o pessoal falou assim, cara, me arrependi profundamente, cara, me arrependi mesmo, assim, de, cara, tapa na cara, assim, porque com certeza teria ido para dar uma brigadinha aí, porque acredito que são provas, a gente tem muita prova no Brasil, muito boa, mas eu acho que acredito que essa variação assim de prova terreno, competir contra as pessoas, ela é muito importante, né? Igual a gente fala, né? O Silvestre saiu daqui, foi lá fora, mundial, fantasma, tenho certeza absoluta que quando eles voltam, cara, eles são outros corredores, certeza absoluta. A galera do juvenil, a galera que foi pro Sky, tenho certeza absoluta. Então essa vivência é o que eu busco, sabe?
busco sempre tentar um desafio novo. E aí tô aberto, né, cara? Tô aberto para provas do ano que vem, principalmente no segundo semestre aí. Quem sabe, de repente, fiz uns 100 quilômetros pesado, quem sabe, de repente, me organizo de novo e faço um outro 100 no segundo semestre ali, mais focado aí fora, né? Porque é tranquilo até para o cara faz hoje cartão de crédito, né? Porra, pedala em 1 milhão de vezes aí, tu consegue fazer aí uma prova legal. Cara, você falou um pouquinho sobre esse sangue novo que está entrando nos esportes, como isso é importante para você. Agora você tem uma assessoria, você já é uma atleta tipo de alto nível no Brasil, tipo, você faz parte da história de estar escrevendo agora nas trilhas, nas montanhas de correr nesse país. Como você está imaginando o futuro da nossa comunidade de trilha no Brasil? Eu acredito que a gente vem vindo numa crescente muito boa, Roger, muito boa mesmo, assim. Tanto em questão de prova, hoje eu vejo aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Antigamente, as provas que falavam que era trilha aqui, os organizadores de prova, eles molhavam o chão para ter barro, porque na cabeça do pessoal que não tinha muito contato com trilha, para eles, quanto mais sujo tu ficasse, melhor, mais tu estava correndo trilha, né? E hoje em dia modificou muito, né? O crescimento de trilha modificou muito, né? As opções. Então, os próprios organizadores, eles acabam recebendo um selo de excelência porque eles estão indo atrás, né? Os organizadores, eles estão se preocupando com as provas, com os atletas também, e eu acredito que para nós, como corredores e eu como treinador, a gente só tem a ganhar, né? Porque eu acredito que daqui a uns 3, 4 anos, 5 anos, a gente possa sim ter mais provas, que vai aquecer muito o mercado, né? A gente vai ter muito mais assessorias específicas, principalmente no, no segmento do trail, e a gente vai ter que ter uma noção muito grande do que a gente quer daqui para frente, né? Porque vai ter muita oferta, e se a gente não conseguir organizar a cabeça qual tipo, a gente, cara, estraga tudo, né? Estraga tudo no sentido, assim, de querer fazer muita prova, da probabilidade de poder vir uma lesão, de ficar muito tempo sem competir, e eu particularmente, eu não quero isso, né? Eu quero, cara, ficar muitos e muitos anos correndo, indiferente de muitas ofertas. Agora, por exemplo, terminou o ano, e o organizador de uma das provas aqui, que tem um circuito inteiro, né, e as provas são muito perto uma das outras, assim, de longa distância. Ele mandou uma mensagem e falou assim, Segli, só para te avisar que ano que vem quero te dar um acesso free a todas as minhas provas de todo o circuito. E aí eu agradeci, disse, dentro do possível eu vou conseguir. Porra, é muita prova, entendeu? É muita prova. Então a gente precisa organizar bem o calendário para a gente fazer algo literalmente inteligente, né, e certeiro no que a gente está fazendo. Eu digo também por mim, por questão de alto rendimento, mas também para os demais corredores, para quem está ouvindo, né? Porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer. É muito fácil a gente querer correr tudo que é tipo de prova, né? Mas é o que eu comento, né? Poucos sabem, né? Mas eu, até migrar para 50 quilômetros, eu fiquei 3 anos fazendo meia maratona de montanha. Porque foi uma opção minha. Eu escolhi as provas e eu pensava assim, bom, se no asfalto eu faço ela em 1h30, eu quero fazer em até 2 horas essas provas. Cara, ia atrás, escolhia as provas, corria, fazia o máximo de força, até eu pegar uma experiência muito boa. E aí, os treinadores, meus amigos, os próprios amigos falavam, Segli, troca de distância, vai para os 50, eu disse, cara, não quero. E a minha estreia nos 50 quilômetros foi uma prova da Indomit, foi na Argentina, fui o quinto geral lá, minha estreia de 50 quilômetros. Então, eu vi lá nessa prova que correr junto com outros atletas é muito bom e tu fazer as coisas no tempo certo é melhor ainda. Então, acredito que o trail ele tem muito para crescer, já está crescendo muito, mas a gente precisa ter um olho muito cirúrgico para o negócio, né? A gente não pode querer abraçar tudo e todos e todas se a gente não vai conseguir dar conta de tudo ao total, né? Mas eu acredito que daqui a uns 3, 4 anos, aí 5 anos, cara,
A gente vai ter o dobro de prova, com certeza, a gente vai ter muito mais visibilidade. E uma coisa que eu peço, né, é que, cara, que as marcas, elas olhem bastante pro trail, principalmente, né? Eu vejo que tem bastante marca que já está entrando dentro do negócio aí, mas eu acredito que quanto mais marcas entrarem, melhor para nós, né? O mercado vai movimentar mais, né? A gente tem aí já exemplo de grandes provas que tem um aporte financeiro muito bom, né? De tu correr e eles te pagarem em dinheiro. Então, isso para a gente que corre lá na frente não deixa de ser um incentivo. E também, cara, um kit de prova legal, né? Porque tem a gente que corre lá na frente que a gente quer dar o máximo, porque a gente busca uma colocação legal no ITRA, que a gente busca uma vaga para a seleção. E tem a galera que não busca isso. Tem a galera que busca a diversão, que busca competir com ele mesmo, não que a gente não compita, mas eles também. Então, essa galera, ela precisa ser lembrada, né? Essa galera que fica lá atrás. É o que eu falo bastante com os organizadores, né? Que eu tenho bastante contato e digo assim, cara, é legal, é muito importante a gente dar ênfase para os 5 primeiros da prova. Esses 5 primeiros passaram muita coisa durante essas horas de prova. Mas só que esse cara que fez uma prova, no meu caso, né? Fez uma prova de 100 quilômetros em 14 horas e 50, teve um cara lá que fez a prova em 19, 20 horas. Esse cara merece tanto uma medalha quanto eu. Então, porra, vai lá atrás, encontra esse cara, entrevista essa mulher, vê como essa mulher passou, como é que foi a sequência. Porque é isso, né? Acredito que isso é que precisa trazer mais pro nosso esporte crescer como um todo, na verdade. Ingrid, cara, foi um grande prazer ter esse momento com você, que não é depois de uma prova, quando a gente está mal vivo, e tem capacidade de compartilhar ideias de um jeito um pouquinho mais claro. Deixa eu Gostei contar, demais. deixa eu falar uma para vocês aí, não sei se vocês acompanharam, quem tá ouvindo, o Roger, essa desgraça desse cara, me passou nos últimos 5 quilômetros da prova. Cara, eu tava com enjoo desgraçado na prova, desgraçado, e aí o pessoal falou assim, ó, o Roger vem tirando a diferença de ti. E aí eu perguntei quanto? Eles falaram assim pra mim, 15 minutos. Cara, eu tava, não consegui comer nada a partir do quilômetro 70 de prova, e eu calculei o ritmo que tu tava para eu calcular o ritmo que eu precisava correr para chegar pelo menos no asfalto, para poder desenvolver mais no asfalto. E aí, cara, eu fiquei calculando. Quando chegou no 97, no último PC, eu calculei e disse assim, cara, aqui tem que dar a diferença de no mínimo uns 8 minutos para eu poder sair da trilha e tá tudo bem. Porra, quando eu cheguei ali, um cara falou para mim, Segre, o Roger tá a 5 minutos e 30 atrás de ti. E eu falei assim, desgraçado, ele vai me passar? E dito e feito, né, cara? Não adianta, os números não mentem, né? E aí foi, mas Cara, foi bonito, né? Foi uma prova lindaça, né, cara? Olha, tá de foi uma parabéns. prova muito linda. E foi Valeu, irmão, bom. valeu. Mas E a foi, gente foi um conversar. prazer te ver no percurso. Eu senti muito, porque o que aconteceu? Ano passado, seu amigo no sul aí, o Jefferson, fez a mesma coisa comigo. É tipo, É, eu acho que estava faltando 10 quilômetros no Mons, ele me passou. Então, quando eu vi você, foi tipo, oh, tadinho, tadinho. Eu não sabia. Mas eu não sabia o estado de você e eu sim. falei, tipo, vamos ver, talvez você vai pegar a vida, você vai ficar comigo, a gente vai acabar juntos. Mas quando eu passei, você deu aquele abraço e falou seu parabéns. Mas foi um prazer compartilhar aqueles momentos, mas desculpa, cara, desculpa. Ah, que Mas droga. Mas, cara, sempre é um prazer falar com você. Pessoas que querem seguir você, quer falar com você sobre treinamento, como eles podem te achar e como que é para ficar em contato com você para trabalhar, para fazer parte da assessoria. Por favor, fala. Eu tenho o meu Instagram, né? Todo mundo pode dar uma procurada lá. Só que se colocar Segli no Instagram já encontra, mas o meu Instagram é Corre Segli. E o Instagram da assessoria é Segli Running. Só colocar ali, vocês encontram com certeza, vai ser o maior prazer. E eu sempre falo, né, cara, que indiferente da assessoria, eu sou um cara muito de braços abertos, assim, graças a Deus e graças ao universo e às pessoas, eu sempre me dei bem com todo mundo, me dou bem com todo mundo. Tenho esse meu jeito meio doido de ser aí.
e eu consigo ter um contato com as pessoas muito bom, assim, então consigo trocar muita figurinha. E quem quiser trocar ideia, jogar conversa fora, falar bobagem, é só me chamar ali que a gente tá aí pronto esperando para qualquer coisa. Ótimo, muito obrigado. Até o próximo. Um abraço, obrigado, Roger.